os neocantistas, ele parecia ser meio marxista. Para os marxistas, ele parecia ser um tanto neocantista. E eu acredito que, como eu já disse a respeito do positivismo também, esse é um mérito muito grande do pensamento de Weber. Bom, agora, vamos entrar, digamos assim, na parte mais importante da nossa reflexão aqui, que é falar um pouco das contribuições de Weber. É claro que isso é uma coisa muito pessoal, eu tenho que deixar claro, eu tenho que confessar, vamos dizer assim, que eu estudo Weber há muitos anos, eu diria que foi o sociólogo, quando eu me tornei sociólogo, eu tive assim uma perspectiva bem weberiana para a minha formação. Escolhi o Weber, vamos dizer assim, entre os grandes gurus da sociologia, e isso vem então desde a minha graduação, há 20 anos. E então a minha leitura de Weber, ela já é uma leitura que passou por várias etapas, e de uma certa maneira falar sobre essas principais contribuições é ao mesmo tempo aqui para mim, né, eu tenho que confessar isso, é ao mesmo tempo dizer sobre as contribuições que eu acho que Weber fez para a ciência, e de uma certa maneira até para mim mesmo, né, quer dizer, aonde a minha leitura de Weber me transforma, digamos assim, numa espécie de fã desse pensador, né? Então eu vou arrolar aqui as minhas contribuições, o que eu acho serem as principais contribuições dele, em 5 itens diferentes, tá? O primeiro desses itens é a contribuição que eu chamaria talvez de uma contribuição epistemológica de Weber. É onde o Weber modifica toda a tradição do pensamento sociológico, digamos assim, que outorgando a ele uma modéstia muito maior em comparação ao que pensavam, por exemplo, os marxistas ou ao que pensavam os positivistas, né? Que quase, de alguma maneira, acreditavam na ciência como uma espécie de caminho da verdade ou até, de certa maneira, da salvação. O Weber escapa disso, está salvo disso, talvez por Nietzsche, mais uma vez, né? E cria essa concepção que a gente pode chamar de sociologia compreensiva. A ideia do Weber é basicamente a seguinte: os fenômenos sociais são fenômenos provocados pela maneira como as pessoas, nas suas relações, desde as mais cotidianas, interpretam as situações em que elas estão envolvidas. Quer dizer, a ação social, ela é basicamente fundada no ato intencional do indivíduo. A teoria da intencionalidade também estava muito presente nesse momento, se ele tinha acabado de publicar o seu livro sobre a intencionalidade, né? E Weber, como grande erudito que era, certamente devia estar a par desse debate também. Então, quando ele desenvolve a sua sociologia compreensiva, ele parte do pressuposto que há uma pretensão muito grande nas metodologias, nas epistemologias sociológicas anteriores com relação ao que pode o saber sociológico. Weber vai dizer que o mundo das relações sociais, se parte do indivíduo e da maneira como o indivíduo constrói sentidos nos seus atos, ele é um mundo que implica infinitas possibilidades. E se é um mundo que implica infinitas possibilidades, não há como o sociólogo conhecer todo ele. É preciso ser mais modesto com relação ao que é possível saber. Então ele enuncia um grande princípio epistemológico, né, que a gente pode dizer que é mais ou menos o seguinte: se a realidade social implica infinitas possibilidades, tudo que cabe a um sociólogo fazer é eleger uma determinada fração dessa realidade e estudá-la compreensivamente. Quer dizer, não só ele vai ter que